Vou ser bem honesta com vocês, a gente só tem uma maneira de conseguir fazer essa transformação, que é olhar para as próprias merdas, assim. Como lidar com a sua própria merda, porque tudo começa daí. E no meu caso foi literalmente a merda mesmo, né? Porque eu não queria, ela não tem cheiro bom, ela não é bonita, ela não é aceita, ela é escondida, a gente dá descarga, leva ela embora. Entender o que estava de fato acontecendo, o que estava me paralisando, foi um choque em todos os níveis. Como é que eu vou falar do intestino, de lidar com a própria merda agora? Vai ser muito complicado. É muito delicado, mas vamos lá. Me formei em jornalismo, trabalhei com comunicação a vida toda e de 2 anos pra cá eu venho trabalhando com educação, mais especificamente com educação corporativa. Eu fui criada de uma maneira, né, como acho que a maioria das pessoas do meu círculo, né, então sai da escola, vai para da faculdade vai para o mercado de trabalho, do mercado de trabalho você vai crescendo e tudo bem, né, mas o meu corpo ele começava assim, ele sentia alguns incômodos, né, mas também eu entendia que eram normais aqueles incômodos ou que eram naturais dentro daquele sistema e você não questiona muito sobre isso. Eu tinha um sistema, né, digestivo que funcionava super bem e de repente um dia ele paralisou. Entrei em contato com o meu médico e ele, não, isso não é nada, toma um laxantezinho aí, tá tudo bem. E eu comecei a tomar o laxantezinho e isso me gerou uma síndrome, né, do intestino preguiçoso, que foi uma coisa que durou 10 anos na minha vida, me gerou uma depressão aos 23 anos, me gerou uma série de problemas, passei 10 anos me tratando para a questão do intestino e para a síndrome do pânico. E aí um dia eu acordei, eu fiz uma meditação e aí eu falei, eu não tô doente. Veio uma voz interna e falou, eu não tô doente. Isso não é meu, essas doenças não são minhas. Elas vieram de fora de mim, elas não vieram de dentro. Não é possível que só tenha um olhar para isso. E aí eu entendi que o meu problema, na verdade, era também uma questão de repertório. Como ter um olhar criativo sobre a vida e sobre as coisas, se você aprendeu, se o seu processo de aprendizagem não foi criativo. Principalmente no Ocidente, a gente não foi educado dessa forma, com esse olhar um pouco mais amplo sobre os problemas. Então eu fui buscar ajuda em outros grupos, com outros tipos de médicos, com outro tipo de cultura, a homeopatia, a medicina ayurveda, alguns trabalhos espirituais, enfim. Nesse processo sobre o sistema gastrointestinal, eu descobri uma pesquisa em que dizia que no Brasil, 40% das pessoas que são diagnosticadas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico no Brasil, na verdade, elas têm problemas no intestino. A serotonina, que é o hormônio, né, que é produzido dentro do corpo, que dá a sensação do prazer, do bem-estar, né, que é o neurotransmissor que leva isso, começa a ser produzida no intestino. As pessoas não informam isso, a gente não sabe. Eu não tinha síndrome do pânico, eu tinha um problema que os meus neurotransmissores, né, a serotonina não estava sendo produzida no meu intestino, porque ele estava parado. Eu não estou julgando o que o médico me disse naquele momento, porque tudo complementa. Ele tinha razão, ele viu um sintoma e ele me deu um remédio e tudo bem, só que não é só sobre isso, né? Ou isso é só uma parte do problema, isso é só uma esfera do problema, né? Esse médico cientista que me trouxe essa informação, ele mudou completamente o meu olhar sobre a minha questão. Então, quando eu fui no meu outro médico, quando eu fui buscar um outro desses instrutores que me ajudaram, eu já fui com essa informação muito mais protagonista desse processo. E esse protagonismo é que traz o engajamento e que faz a transformação acontecer. O medo, ele te blinda, ele põe um véu na sua frente, porque você não se sente capaz de fazer essa transformação. Você acha que não tem as ferramentas suficientes. Só que é na vulnerabilidade. Imagina, tá falando aqui de cocô para vocês, é uma vulnerabilidade completa que a gente entende qual é a nossa força. E aí as pessoas começam a me perguntar, né? Como lidar com a própria merda? Como? Quem vai descobrir é você, ninguém vai te contar. Se eu fui para Piracanga, se eu fui para fazer o curso tal, se eu fiz o reiki, se eu fiz a apometria, tudo isso eu fiz. Eu posso ficar aqui te dando 10 mil dicas, mas eu não quero.
Porque não é sobre isso. Quem vai fazer o seu caminho é você. O meu interesse em lidar com a própria merda é despertar esse caminho para um olhar seu sobre um novo processo de aprender. Entende? E como é que eu desenvolvo esse engajamento para essa causa? Autocuidado, autocura, são os valores, né? Os valores do feminino que estão tão em voga, a gente está falando tanto, né? O que são esses movimentos contemporâneos? O que é você trabalhar de uma forma mais colaboradora, mais criativa, menos hierárquica? Da onde, né? O que é isso? São esses valores mais associados, né, à energia feminina. Não estou desqualificando a energia masculina. Eu não gosto desse discurso porque são discursos dualistas. São discursos de separação, de segregação. Nós somos canais de união. Mas, claro que o feminino, que essas energias ficaram, que essas crenças, esses valores, eles ficaram um pouco abafados, né? Por questões sociais, políticas, econômicas, como a gente já sabe. Hoje eu trabalho com uma equipe de 13 pessoas, sendo 2 homens e todas as outras mulheres. Eu não tinha ideia da força, da potência que era você conviver com tantas mulheres. Quando a gente vai montar um curso dentro de uma empresa, todo o cuidado que a gente tem com aquele processo. Quando eu vou pegar vou entender qual é a dor, né, do meu cliente, eu entendo como se eu fosse uma mãe examinando um problema de um filho, um médico. Essas pequenas mudanças diárias que foram me fazendo, me reconstruindo, né? E foram fazendo transformações reais. Então, assim, hoje eu sou curada, né? Tanto do meu problema, né? Dessa questão, dessa dor do intestino, quanto da questão da depressão que eu fui diagnosticada. É um processo que todo mundo é capaz de fazer, né? Basta entender qual é o problema, qual é a merda, qual é a sua merda, né? Qual é a sua merda? É isso. Eu tenho muita resistência para dar uma dica, porque eu acho que esse é um processo pessoal, né? Mas se eu puder dar uma dica, eu acho que uma das mais valiosas para mim foi aprender a silenciar. O silêncio da minha mente. O maior campo de possibilidades se abriu para mim. As respostas já estavam todas lá. Só que se você não aprende a escutar, você não acessa. Você pode fazer o silêncio através de uma meditação pode ser de 1 minuto, tem meditações maiores, tem livros sobre isso. É um tema muito legal de se buscar para que todo esse processo possa se manifestar, ele possa reverberar nessa jornada da autocura e realização. Tá bom? É isso.